Olá, tudo bem com vocês? Todo país sério para funcionar politicamente, ele precisa de uma oposição. A oposição ela é necessária e ela é o ponto de equilíbrio de uma sociedade. Sociedades que não têm oposição normalmente viram ditadura, viram monopólio, apenas um grupo que manda e faz do jeito que achar melhor. E a gente percebe que no Brasil, que tem uma das piores elites do mundo, essa gente nunca teve oposição. Eles sempre reinaram absoluto. Vamos voltar um pouquinho atrás na história. Na ditadura militar, quem é que mandava? Uma elite. Só que essa elite mandava sem oposição. Então, por isso que é uma ditadura. Eles escolhiam entre eles próprios quem seria o governante. Então essa gente se acostumou a mandar sem oposição, sem ter quem fizesse o equilíbrio dos poderes. Até que em 1980 surge um partido chamado de PT. Esse partido veio para ser o equilíbrio de uma sociedade como o Brasil. Mas perceba que quando a gente começa na era democrática, desde a redemocratização do Brasil, o que nós tínhamos? O primeiro que apareceu ali, numa eleição direta, foi Fernando Collor de Mello. E quem era já o candidato que concorria com ele? Luiz Inácio Lula da Silva. E veja que até as igrejas e muita gente das elites já aconselhavam os seus fiéis e os seus eleitores a não votarem no Lula. Por quê? Porque veio com essa história de que Lula era um comunista. Então Lula perde a eleição para Fernando Collor. Depois nós temos a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Ele ganha 2 eleições, principalmente depois que ele fez o Plano Real. Então, Fernando Henrique Cardoso ganha 2 vezes e de quem ele ganhou de novo? Do Lula. Então a elite estava acostumada a ter no poder pessoas que os representavam. Mas aí vem a virada de chave da história. Porque quando Fernando Henrique deixa o poder, quem é que ganha a sua primeira eleição em 2002? Lula. Lula assume o poder e ali ele é aceito pelas elites, que o toleraram por um pouco de tempo. Logo ele vai começar a ser rejeitado por essa elite. Por quê? Porque ele mostrou que era o partido de oposição. Só que vem em 2006 e ele ganha de novo a reeleição. Então já era 2 mandatos com alguém que não era da sua ala ideológica. Só que aí o Lula sai de cena e ele indica a Dilma. E a Dilma vem e ganha a 3ª eleição seguida para o PT. Desespero total entre as elites. Só que aí o PT parecia que não ia sair nunca do poder. Porque vem uma 4ª eleição, que era a reeleição da Dilma. E o que acontece? A Dilma ganha de novo. O desespero dessa gente foi tão grande, mas tão grande, que o que é que eles fazem? Lembra da época, o Aécio Neves foi o primeiro a botar em xeque o resultado das urnas. Por quê? Porque eles estavam desesperados. E qual que era o desespero? Olha, esse partido não vai sair do poder? Mas por que o PT ganha 4 eleições seguidas? Porque esse partido de oposição, que era o PT, juntamente com o Lula e depois a Dilma, eles vieram trazendo ao Brasil uma outra proposta, uma outra visão de mundo, que era o quê? Acolher os menos favorecidos. Mas essa elite brasileira, uma boa parte dela é racista, é misógina, não gostam de pobres, não querem políticas sociais. Então, a primeira coisa que eles tentam para se levantar contra o PT é dizer que as urnas tinham sido mexidas lá com o Aécio Neves quando pede para Dilma. Só que aí vem 2018.
E 2018, eles depois que fizeram o impeachment da Dilma, quem é que surge de novo como favorito a ganhar a eleição? Lula. E aí o desespero foi total, porque eles não queriam o Lula no poder. E o que é que eles fazem? Eles inventam ali um monte de coisa contra o Lula, o prendem, o tiram do jogo político, e quem ganha a eleição é Jair Messias Bolsonaro. Ufa! Parecia que para eles, enfim, eles estavam livres do PT. Porque Bolsonaro foi eleito surfando na onda do antipetismo. Né? E tem até um grupo antipetista. Né? Então, uma coisa absurda. E aí, como o PT já estava no poder há tanto tempo, eles pareciam dizer assim, olha, não temos mais o PT como oposição. Só que o que é que acontece? O que Sérgio Moro fez para tirar o Lula da eleição não foi consistente. Durou por um tempo. O tirou mesmo da eleição de 18. Pois ele já era para ter ganhado. Aliás, o PT era para ter ganhado a 5ª eleição seguida lá em 2018. Mas ok, quem ganhou a eleição? Jair Bolsonaro. Só que Jair Bolsonaro tentou fazer exatamente o que gostam as elites brasileiras. E o que ele tentou fazer? Tentou fazer um tipo de política para eternizar essa gente no poder. Só que aí o Lula sai da prisão, como eu disse, a tramóia judicial que fizeram para tirar o Lula da eleição não ia durar por muito tempo. Os processos contra ele foram anulados porque Sérgio Moro foi considerado um juiz suspeito e incompetente, e foi mesmo. E aí Lula retorna em 2022 para disputar a eleição com o candidato à reeleição era Jair Bolsonaro. E o que acontece? Não podia dar outra. Porque esse partido de oposição, que é o PT e que é o Lula, faz todo sentido para um Brasil que, em sua maioria, é composta de pessoas pobres. Então, o que acontece? O Lula ganha de novo a eleição. Só que agora, as elites brasileiras estavam acostumadas, ou pelo menos se acostumaram nos 4 anos do governo Bolsonaro, de que agora eles tinham um governo que estava fazendo de novo o jogo deles. Eles não queriam mais o PT. Então, o que é que acontece? Jair Bolsonaro tenta um golpe de Estado. Esse golpe de Estado era a volta da ditadura. Eles queriam de novo uma ditadura militar para que eles reinassem absoluto. Porque se Jair Bolsonaro tivesse conseguido o golpe, o que é que você acha que iria acontecer? Eu deixo para você pensar. Então, com isso, eles tentaram esse golpe para que o Lula não assumisse o poder, porque eles não queriam mais a oposição do país. Só que tudo que eles fizeram não deu certo. E aí, eles tentam, de todas as formas, fazer com que esse partido... Porque assim... O Brasil tem um partido de oposição organizadíssimo. Esse partido é o PT. Porque não temos no Brasil nenhum partido de direita organizado como o PT. Diga-me para mim aí um partido político que tem a estrutura e a organização que o PT tem. Não temos esse partido. Então, por não existir esse partido de direita, isso mostra a força do PT e a organização que esse partido de esquerda tem. Só que aí essas elites tentam, de todas as formas, acabar com essa oposição. Visão tosca, ultrapassada, uma visão anacrônica, uma visão arcaica, para não dizer burra. Por que você quer o poder sem a oposição? Para você fazer do jeito que você achar melhor? Eles tentaram todas as armas que eles tinham nas mãos para tirar o PT do jogo. Só que não conseguiram. O Lula está aí de novo. Só que o que é que eles estão já observando? Que 2026 está chegando e ele de novo aparece como o grande favorito a ganhar a eleição. E você sabe o que eles estão olhando? Eles estão olhando para a história lá atrás, e eles viram que o PT ganhou 4 eleições seguidas. Depois que eles interrompem esse ciclo com Bolsonaro, começa de novo a era PT. E o que eles estão com medo? Que ele ganhou em 22, que ele ganha em 26, que ele ganha em 30. O PT, nesse caso, que ele ganha em 34. Eles não têm projetos de governo para o país.
Porque eu disse, eles não querem fazer políticas públicas. Eles não querem melhorar a vida da população. Eles não querem diminuir as desigualdades sociais. Eles não querem fazer um país mais justo e igualitário. Eles não querem abrir mão dos privilégios. Então, como eles não querem nada disso, só há um meio que eles têm de tentar barrar esse partido de esquerda. E como é que é? Através de manobras. E agora, a manobra que eles acharam, e que eu acho a mais baixa possível, é a tal da fake news. E o bolsonarismo trouxe fake news para o país. Parece que no bolsonarismo, com Bolsonaro, ficou uma coisa normal, corriqueira, habitual. Fake news virou uma coisa absolutamente normal. As manobras que eles fazem é uma manobra mentirosa. Eles tentam ganhar eleições no país, não é fazendo política, não é mostrando projetos. Eles tentam ganhar eleições no país manchando a reputação e a imagem dos seus adversários, ou nesse caso, o partido de oposição, um partido de esquerda. É vergonhoso que hoje nós temos redes sociais que se prestam a esse papel. E qual que é o papel? De você usar a fake news, a mentira deslavada, para destruir a reputação dos seus adversários, para destruir a democracia, para falar coisas que não são verdadeiras. Aquele ditado que a gente conhece, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Então eles estão usando isso como um meio de destruir a reputação do Lula, nesse caso, que é o que está no poder agora, para que ele não continue no poder. E o que acontece agora? Nós estamos vendo que o Bolsonaro está no meio dessas investigações desse golpe de Estado. E a Michelle Bolsonaro teve a capacidade de dizer que o 8 de janeiro foi invenção do Lula. Foi uma armação do Lula. Gente, não faz nem sentido. Quem veio pregando o golpe durante todo o seu governo foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro exaltou o golpe desde o dia que assumiu o poder, lá em 1º de janeiro de 2019. Quem veio atacando o STF foi ele, Bolsonaro. Bolsonaro que veio atacando o processo eleitoral. Quem falou de golpe o governo inteiro foram eles. Não faz sentido o Lula ganhar eles. Olha que coisa mais vil, mais baixa, mais tosca. Isso, inclusive, emporcalha a política e o país. Que sentido faz? Vê se faz algum sentido. O Lula ganhou a eleição e ele cria um suposto golpe? Faz sentido? Peraí. Quem tentou dar o golpe? Quem perdeu a eleição? O Bolsonaro. Então, quando a Michelle diz que foi o Lula que tramou, que armou o 8 de janeiro, isso é uma mentira daquela deslavada. Daquela que a gente diz que a pessoa mente de cara lisa. E a gente, como nação, como país, como instituição, a gente não pode fingir que isso é uma coisa natural. Ai, tudo bem, gente. Isso atenta contra o nosso próprio senso de justiça. Isso atenta contra os princípios morais. Isso atenta contra uma vida em sociedade. Porque isso não é política. Isso é destruir a imagem do outro. E eu escutei uma pessoa dizendo, se o outro se sentiu ofendido, que vá atrás dos seus direitos. Não, não tem que ir atrás de direito. Você não tem o direito de inventar mentiras. Então, ou o Brasil pune o bolsonarismo, ou eles vão acabar com o país. Eles vão acabar com o sistema político, com as estruturas do país. Porque eles não param em nenhum momento.
Essa gente tinha que estar se defendendo do que fizeram ao país e não tentando inventar mentiras para que não exista uma oposição. Ora, por que vocês não querem oposição? Porque vocês não se importam com ninguém? Porque vocês não querem fazer política para as pessoas? É por isso que vocês não querem oposição? Vocês não querem oposição porque vocês querem um país só para vocês? Vocês querem o país da regalia e dos privilégios? Vocês querem ter um país de volta misógino, racista, homofóbico? É isso que vocês querem? É por isso que vocês querem reinar absoluto? Vocês querem um país que meia dúzia de pessoas são bilionários, enquanto a grande massa, a grande parte da patuleia miserável passa fome, não tem educação de qualidade, não tem saúde de qualidade? É por isso que vocês não querem oposição? Isso é uma vergonha. Então, gente, a gente precisa aprovar o mais rápido possível uma lei que puna as fake news, as mentiras. Quem inventou, quem criou, quem falou, precisa ser responsabilizado por aquilo que disse. Porque no mundo real, quando você inventa uma mentira contra alguém, a primeira coisa que alguém vai dizer para você é: você pode provar? Então, normalmente, quando eu não posso provar, eu não falo. Mas por que na vida real a gente não pode dizer, mas numa rede social eu posso inventar mentira contra o outro? Não pode. E as pessoas não se deram conta de que a extrema-direita brasileira quer fazer política dessa forma. É por isso que vocês viram, eles estão raivosos, babando, quando o X foi bloqueado no Brasil por Alexandre de Moraes. Porque eles usam essa rede para fazer a política baixa, vil, vergonhosa. Uma política que envergonha a sociedade e que, o pior de tudo, está levando um monte de gente por esse caminho, que é o caminho da mentira, da fake news. Não podemos. E se o país entrar por esse caminho, corremos um sério risco de termos um caminho sem volta. Portanto, ou a gente cria leis que coloquem freio moral, inclusive, nessas pessoas, ou a gente vai ter eleições no Brasil. Já tivemos em 22. Mas pode ser ainda pior, por exemplo, em 26. Porque será a eleição do vale tudo. Então eu quero terminar dizendo, ou a gente pune com todo o rigor da lei o bolsonarismo, ou o bolsonarismo ele vai acabar com as bases política, democráticas, institucional no Brasil. Eu fico por aqui e peço, fortaleça meu trabalho, inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E para você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro, ajude-me aqui nesse trabalho cotidiano. Tá bom? Muito obrigado.